aceitando a sua missão. Uma vida com propósito. O primeiro propósito da nossa vida é que eu e você fomos planejados para agradar a Deus. O segundo é que nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. O terceiro propósito, nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. E o quarto propósito da nossa vida é que nós fomos moldados para servir a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 ao 6, está escrito: somos somente servidores de Deus. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. O 29º dia do nosso propósito é aceitando a sua missão. Em Efésios capítulo 2:10 diz: foi o próprio Deus quem fez de nós que somos e nos deu uma vida da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás Ele planejou que gastássemos essa vida auxiliando uns aos outros. Em João 17,4 diz: eu te glorificarei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. Você foi colocado na terra para fazer a sua contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, como comer, respirar ou ocupar um espaço. Deus te projetou para que a sua vida faça uma diferença. Apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus o criou. Você foi criado para acrescentar vida na terra, não apenas para extrair. Deus quer que você devolva algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida e se chama ministério. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve as pessoas de alguma forma, você está na verdade servindo a Deus e cumprindo com um dos seus propósitos. Ei, olhe bem para mim. O que Deus disse para Jeremias também vale para você. Antes que o fizesse no útero, no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Você foi salvo por Deus para servi-lo. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o plano muito antes do princípio do mundo. E aqui mostra o seu amor e a sua bondade para conosco por meio de Jesus Cristo. Deus o redimiu para que você pudesse exercer a sua santa vocação. Você não foi salvo pelo serviço, mas foi salvo para o serviço. No reino de Deus você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a ser cumprida. Isso dá à sua vida uma enorme importância e valor. Comprar sua salvação custou a Jesus a sua própria vida. A Bíblia nos recorda: vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Não servimos a Deus por causa da culpa, do medo ou mesmo da obrigação, mas servimos pela alegria e pela profunda gratidão pelo que Ele fez por cada um de nós. Nós lhe devemos a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente faz sentido e o nosso futuro é garantido. Se eu não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, deveria questionar se Cristo está realmente na minha vida. Porque um coração salvo é um coração que deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus
que é mal compreendido pela maioria das pessoas é a palavra ministério. Quando a maioria das pessoas escuta ministério, pensa em pastores, padres, sacerdócio profissional. Mas Deus diz que cada membro da sua família é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Quando a sogra de Pedro, enferma, foi curada por Jesus, ela instantaneamente se levantou e começou a servi-lo, usando o seu novo dom de saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar aos outros, somos abençoados para ser uma bênção, somos salvos para servir e não para ficarmos sentados esperando pelo céu. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente quando aceitamos a sua graça? Por que Ele nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para cumprir os seus propósitos. Uma vez que você esteja salvo, Deus pretende usá-lo para os seus objetivos. Deus tem para você um ministério em sua igreja e uma missão neste mundo. Você é chamado por Deus para servir. Enquanto crescia, você deve ter pensado que ser chamado por Deus era algo somente para missionários, pastores, freiras e outros obreiros de tempo integral. Experimentavam, mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. O seu chamado para ser salvo inclui o chamado para o serviço. Ambos são o mesmo chamado. Independentemente de seu emprego ou da sua carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Sempre que você faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é o cumprimento do chamado para servir aos outros cristãos de maneira prática. A Bíblia diz: todos vocês juntos são o corpo único de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário a Ele. O seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, e cada um deles é importante. Não existe serviço pequeno para Deus, tudo importa. Do mesmo modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e alguns são desempenhados nos bastidores, mas todos são valiosos. Ministérios pequenos fazem frequentemente uma grande diferença. Em minha casa, por exemplo, a luminária mais importante não é o lustre da sala de jantar, mas uma pequena luz noturna que me impede de tropeçar quando levanto no meio da noite. Não há uma correlação exata entre tamanho e importância. Todo ministério é importante, porque todos dependemos uns dos outros para funcionar. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece, o resto do corpo sofre. Imagine se seu fígado decidisse começar a viver por conta própria. Já estou cansado, não quero mais servir a este corpo. Quero um ano de folga, só me alimentando. Eu tenho de pensar no que é melhor para mim. Deixe que uma outra parte assuma o que será que aconteceria. O seu corpo ia morrer. Hoje em dia, milhares de igrejas locais estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles ficam assistindo de lado enquanto o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu
o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Para os cristãos, servir não é uma questão de opção, não é algo a ser encaixado em nossas agendas, caso haja tempo disponível. Servir é o núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem servir para definir a sua vida na terra. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a sua vida. Madre Teresa de Calcutá disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual nunca é um fim em si mesmo. Maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água, mas também ecoa. No Mar Morto, nada vive, pois ao contrário do primeiro, não há saída de água, ou seja, ele só recebe. A última coisa que muitos crentes precisam hoje em dia é participar de estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que põem em prática. O que eles precisam é de experiências em servir, nas quais possam exercitar os seus músculos espirituais. Servir é contrário à nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em nos servir do que no serviço. Dizemos: estou preocupado com uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe. E não a pessoa procurando um lugar onde ela possa servir e ser abençoada. Esperamos que os outros nos sirvam e não ao contrário. Devemos nos preparar para a eternidade. No fim da sua vida na terra, você ficará perante a Deus e Ele avaliará como você serviu aos outros na sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Pense nas implicações disso. Algum dia Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco em relação ao que utilizamos para servir aos outros. Nesse momento, todas as nossas desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha meus próprios objetivos, ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir, ou me preparar para a minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu criei, salvei, chamei e ordenei você que tivesse uma vida de serviço aos outros. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta os que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmo, e para os cristãos isso significará a perda da recompensa eterna. Nós só estamos completamente vivos quando ajudamos uns aos outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Essa verdade é tão importante que é repetida 5 vezes no Evangelho. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Você dará a sua vida por algo? O que será? Uma carreira? Um esporte? Um passatempo? Fama? Riquezas? Nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Servir é o caminho para a verdadeira importância. É através do ministério que descobrimos o significado da vida. A Bíblia diz: todos achamos nosso significado e função como parte do seu corpo.
Ao servirmos juntos na família de Deus, nossa vida assume uma importância eterna. Ei, guarde isso. Deus quer te usá-lo para que você faça diferença nesse mundo. Ele quer trabalhar por meio de você. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Não o quanto você viveu, mas como você viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem usado? Abraão era velho, Jacó inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar, Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de desajustes, problemas e dificuldades, mas Deus usou cada um deles no seu serviço. Ele também vai usar você. Deixe de dar desculpas. Pense nisso e que Deus te abençoe.